Então, primeiro, contextualizando essa situação, o caso do Gustavo Scarpa, ele é um caso que muita gente está confundindo com pirâmide financeira, tá? E eu queria deixar claro que isso não me parece bem uma pirâmide financeira, mas sim um esquema Ponzi. Então, a gente talvez diferencie aí ao longo do programa, porque o esquema Ponzi é mais difícil de entender do que a pirâmide financeira, tá? O que aconteceu com o Gustavo Scarpa? Bem, Gustavo Scarpa, craque do Brasileirão do ano passado, né, e tal, foi vendido recentemente para a Inglaterra, e ele era muito amigo do William do Bigode, ex-Cruzeiro, né, um cara muito conhecido aqui em Minas Gerais. O que acontece? O Gustavo Scarpa estava conversando com o William do Bigode, recebeu lá um áudio, enfim, algumas coisas referentes a uma empresa chamada Xland. Essa empresa era parceira da empresa do William do Bigode. E era uma empresa que estava ali especialista em fazer investimentos, em custodiar criptoativos, alugar, vender, comprar, enfim, criptomoedas. E aí, o que acontece era o seguinte, a promessa dessa empresa para o Gustavo Scarpa era de que ele compraria, ele transferiria o dinheiro, e a partir do momento que ele transferisse aquele dinheiro, eles iam comprar criptoativos e alugar esses criptoativos deles para terceiros, e ele receberia uma rentabilidade garantida de entre 3,5% ao mês até 5% ao mês. E aí ele simplesmente teria que ficar tranquilo, porque dentro de um contrato de 18 meses ele receberia os dividendos, né, daqueles aluguéis dos criptoativos todos os meses no dia 5 na conta dele. Tá? E aí o que acontece? O Scarpa fez esse investimento em maio de 2022. E lá em novembro de 2022 começou a ter uma questão de uma crise das criptomoedas, enfim. E aí ele começou a desconfiar que aquilo era um golpe, uma fraude, e resolveu, então, sacar o seu dinheiro. Na hora que ele resolveu sacar o seu dinheiro, para surpresa dele, cerca de 6 milhões de reais, ele não conseguiu sacar o dinheiro, e aí, enfim, chegou à conclusão de que aquilo possivelmente seria um golpe financeiro. Então, o que acontece? Nessa situação, o que eu queria trazer para a gente são 4 itens, só 4 itens, para a gente entender e saber identificar o que pode ser um golpe financeiro, porque obviamente que isso ainda vai tramitar em justiça, a gente não pode falar assim, isso foi um golpe, definitivamente. Mas eu acho que é importante a gente trazer características, que eu acho que foram 4 erros do Gustavo Scarpa, que a gente consegue perceber pela troca de áudios que ele teve com o William, com seu advogado, com o pessoal da empresa, que davam sinais muito claros de que essa operação poderia ser uma operação fraudulenta. Né? Então, olha só, o primeiro ponto é o seguinte, todo e qualquer golpe financeiro, principalmente relacionado aí à pirâmide, a esses esquemas Ponzi, eles sempre vão tentar pegar a gente pelo psicológico. E eles vão tentar pegar a gente pelo um quesito claro que é a ganância. O que é? Olha só, quando alguém vira para você e fala assim, eu vou te dar uma rentabilidade garantida, muito acima do padrão de mercado, a primeira coisa que você tem que fazer é levantar um farol. Oi? Agora tá. Não, e você tá sempre falando sobre isso aqui, né, Samuca? Para ficar sempre de olho quem for investir, se estiver prometendo muito acima do que é o mercado, que é para ficar de olho, né? Exatamente. Você já abre e arregala o olho. Porque o que acontece? Gente, assim, a taxa de juros hoje, a básica da economia, é chamada Selic. Então, sempre que você for observar uma opção de investimento, é bom você comparar com a Selic. Quanto que a Selic paga ao ano hoje? Ela está num fator muito histórico, muito alto. Ela está em 13,75%. Em juros compostos, isso significaria um pouco mais de 1% ao mês. A gente fala que o número de ouro dos investimentos é mais ou menos 1% ao mês, porque isso faz o seu capital duplicar muito rápido, cerca de 4, 5 anos. O que acontece quando você tem uma rentabilidade como essa prometida de 5% ao mês? Você duplica o capital em 1 ano e pouquinho. Tá? Então é como se você, rapidamente, você estivesse duplicando seu dinheiro. Só que lembra que eu sempre falo daquele negócio do papel? Tipo assim, se você tem uma folha de papel A4, se você dobrar ela 50 vezes, qual que é a espessura que ela vai ficar? E eu sempre falo, a distância da Terra ao Sol. Então, uma coisa muito pequena, com uma espessura muito pequena, se ela for dobrada muitas vezes, ela vira absurda. Essa promessa que estava feita para o Gustavo Scarpa, para vocês terem uma noção, se a gente fizesse os 6 milhões do Gustavo Scarpa por 25 anos investidos, eles dariam mais do que o PIB completo do Brasil. Ou seja, mais do que a produção do país inteiro
dentro de 25 anos, o que é uma situação totalmente surreal. Então, o que eu quero dizer para vocês? Rentabilidades que estejam acima da Selic sempre vão trazer com elas riscos inerentes ao negócio. Quando a pessoa te fala que ela vai te dar uma rentabilidade muito acima da Selic e que aquilo não tem risco envolvido, provavelmente é um golpe. Então, a gente tem que ficar atento. Então, o primeiro ponto que eu queria falar com vocês é cuidado com a ganância, porque a ganância faz a gente cair nesse tipo de situação. O segundo erro do Gustavo Scarpa é a questão do excesso de confiança. Quantas pessoas, né, não investem em função de dica quente, em função de um parceiro, de um, enfim, de um amigo, de um parente, e que muitas vezes essas pessoas não têm conhecimento sobre o negócio. O que acontece ali com o Scarpa? O William, querendo ou não querendo, é um jogador mais experiente, mais velho, né, mais rodado, e ele tem um patrimônio, ou tinha, né, pelo menos antes dessa situação, ele tinha um patrimônio considerável. Então ele era tido pelo Scarpa como uma referência. Mas o William é muito bom jogador de futebol. Será que ele é bom de investimento? E aí, quando ele chega e conversa com o Scarpa, e como um jogador mais experiente, ele se torna, né, aquilo que a gente chama de força, é a força das relações fracas. Às vezes você tem uma relação com uma pessoa e por ter essa relação e ver o outro ganhando, você se sente, né, tipo assim, poxa, eu preciso ganhar também, então tem interesse nesse negócio. Ainda mais que ele tinha uma parceria com a empresa. Tem um áudio que me chamou muita atenção do William pro Gustavo, que é assim, olha só. Hoje, ele falando sobre a Xland, hoje é uma empresa que está cada vez mais se consolidando no mercado. Nós temos toda a nossa ética, né, cara? Nossa fidelidade e parceria com a Xland. Olha que papo de vendedor, né? Tipo assim, é uma situação que demonstra, né, só pelo tipo de áudio, que o William não tinha conhecimento profundo do que estava sendo negociado, realizado, mas ele está falando que pela empresa dele, e chancela pela empresa, né? Uma situação. E aí, olha só, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado, sempre que a gente vai fazer investimento, em tentar também, enfim, compreender aquilo que a gente está investindo. Então, assim, o excesso de confiança do Scarpa, primeiro se deu pela força da relação fraca que ele tinha em amizade com o William. Segundo, como a chancela por uma empresa que era uma empresa do próprio William, que tinha parceria com essa empresa. E terceiro, que é um outro quesito importante, é que esses golpistas, eles sempre tentam criar uma casca de garantia do investimento. O que é? Aí vem um áudio do cara da Xland pro Gustavo Scarpa falando o seguinte: cara, a gente tem 2,1 bilhões de garantia em pedras de alexandrita. Assim, Oi? Tipo, pedra de... Não, aí você pesquisa no Google, você vai ver. Não, pedra de alexandrita é ali um dos metais, uma das pedras preciosas mais valiosas do mundo e tal. Mas, cara, quem que vai colocar 2,1 bilhões em ativo em pedra de alexandrita? Onde você vai guardar tudo isso? Errado, né? Tipo assim, mas enfim, é uma situação que você promete uma garantia para um negócio que já tem uma renda. Olha só, primeiro, ele está oferecendo uma rentabilidade muito acima do mercado. Segundo, ele está oferecendo uma garantia que não é crível. Me mostra o certificado, onde que está, que banco que está, onde que está isso. Mesmo assim, eu ainda duvidaria, né? Porque eu acho que não faz muito sentido você ter uma garantia para uma operação dessa. Toda vez que a gente fala aqui de risco e retorno, a gente fala o seguinte: você tem um retorno maior se você tiver um risco maior. Se eu tenho um retorno que está incompatível com risco, ou seja, eu tenho garantido aquela operação, cara, isso provavelmente é uma fraude que está Como é que chama nos bancos tradicionais? O fundo garantidor? Tem um fundo garantidor de crédito. Isso aí é um consórcio entre os bancos nacionais que te garante até R$250 mil se você aplicar e o banco quebrar. Isso daí é uma garantia crível, porque todos os bancos investem ali um pouco menos de 1%, né, das suas reservas para poder garantir, caso um dos bancos quebre, você garante os investimentos de quem investiu naquele banco. Isso é uma garantia crível. Agora, uma empresa que tem sede em Brasília e tem, enfim, sua filial no Acre, falar que tem 2,1 bilhões de reais. Lastro em pedra de alexandrita. Não fosse ouro, né? Eu acho que você deveria tomar um pouco mais de cuidado com isso, ainda mais para colocar milhões de reais investidos ali. Aí a gente entra também. Isso aí é um caso que foi utilizado, como eu falei com vocês, shake das criptomoedas, faraó dos bitcoins. Assim, gente, eu juro para vocês, eu viajando para o exterior, na piscina do Egito, com a galera lá, a galera assim, não, porque, nossa, tem que investir aqui nas criptomoedas, nós estamos... Depois eu fui ver, os caras estavam viajando, eles tinham ganhado dinheiro com o negócio. Porque quem entra primeiro na pirâmide ganha dinheiro.
Mas se você continuar investindo até o momento que aquilo não tiver mais uma base para sustentar, ele cai. Então, eu viajei várias vezes com gente que estava ostentando dinheiro de pirâmides e que eu tenho certeza que perderam o dinheiro, até pelo papo que eu estava tendo. Mas adiantava eu na piscina do hotel falar, pô, isso aí que você está colocando seu dinheiro, se eu saía fora, o cara tá ganhando dinheiro, tá viajando para o exterior, ele tá vendo o resultado. Né? Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso é a ganância falando pra gente. O cara fica cego, fica surdo. E aí ele vende a casa, ele vende o carro, ele vende tudo para poder comprar. E arrebanha mais gente, né? Vem trazendo ali, né? Exatamente. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? O próprio Scarpa tem áudios dele falando, nó, William, brigadão e tal, nossa, eu tô vendo meu dinheiro render pra caramba aqui, entendeu? Por quê? Porque no início tende a funcionar, mas lá na frente o negócio acaba ruindo, né? Gente, é isso. É quando a esmola é demais... O santo desconfia, né? O santo desconfia. E aí a gente entra aqui no terceiro erro. Lembra, eu também fiz uma pesquisa rápida no site da Xland e percebi que na página principal da Xland estava falando que os investimentos que eram gerados pela Xland não tinham cobertura nenhuma do cenário financeiro nacional. Então, estava explícito lá que não tinha CVM regulamentada, que não era uma instituição financeira cadastrada no Banco Central. Estava explícito na página inicial. É aquela aventura, né? Ou seja, o risco é muito grande. Eu não estou dizendo que todo mundo que não é regulamentado tem problema, porque você pode ter offshore, tem outras situações que podem não estar regulamentadas e serem ok. Mas não estar regulamentado, existe um risco considerável de você perder o dinheiro. Então, quando você fala que você tem uma garantia, provavelmente você está mentindo, né? Samuca, nosso tempo está acabando. Desculpa, vamos... 3 e 4 rapidinho. Vamos para o erro 3. O erro 3 dele é investir no que não se entende. O que acontece? Se você investe numa coisa que você não entende absolutamente nada, você tem uma possibilidade muito maior de ser enganado. Então, o que eu tendo a dizer? Eu falo assim, se você não entende aquilo que você está investindo, possivelmente esse investimento não é para você, tá? E o erro 4, que é o próprio Scarpa falando nos áudios, o seguinte, é o meu patrimônio quase todo, eu não posso ter esse risco de perder. Ou seja, tipo, ele investiu praticamente o patrimônio todo dele num único investimento. E isso daí, gente, é uma coisa que não se faz. Eu falo sempre que a necessidade de você ter um time de investimentos, que é um time que ganha campeonato. Um time que ganha campeonato, ele tem que ter goleiro, ele tem que ter uma defesa sólida, um meio de campo bem estabelecido e um ataque também que seja mais ousado, que tenha ali ousadia e alegria, né? Então, você precisa de ter um time equilibrado para ganhar campeonato. Você não pode entrar em campo só com ataque, senão você vai ter uma peneira na sua defesa. Você não pode entrar só com defesa, senão você não faz gol e não ganha jogo. Então, qual que é a ideia? Nunca colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, é muito importante a gente ter essa diversificação de investimento. Então, regra básica, né? 4 erros do Scarpa que eu gostaria que vocês que estão ouvindo esse programa jamais cometessem. O primeiro, não ter ganância demais. O segundo, né, que é a questão aqui da gente ter desconfiança em relação a tudo e a qualquer pessoa que te apresentar. O terceiro, que seria o caso de só investir naquilo que você entende, e por isso a importância desse quadro e da educação financeira. E o quarto, jamais colocar todos os ovos na mesma cesta, para você não ser pego de surpresa e perder todo o seu patrimônio em um golpe com uma pessoa fraudadora, um golpista aí, né? Isso aí, Samuca, um beijo para você, muito obrigada. Até daqui a 15 dias. Beijo para todos vocês, toda a comunidade radioquestense, é um prazer estar aqui.